Você já sentiu como se vivesse duas vidas completamente diferentes? A pessoa que você mostra em público, cheia de fé, propósito e convicção, e aquela que, em segredo, trava uma guerra silenciosa e esgotante contra tentações que ninguém vê. Você já se pegou, no meio dessa luta, perguntando: por que eu? Por que Deus permitiria um conflito tão intenso em alguém que Ele mesmo chamou? Hoje, nós vamos arrancar o véu e expor a verdade por trás dessa batalha. Ela não é um sinal da sua fraqueza. Na verdade, ela é a confirmação estrondosa da força do seu chamado. Se você olhar para a história da fé, os livros sagrados estão repletos de gigantes espirituais que quase caíram exatamente nessa arena. Pense em Davi, o poeta, o rei guerreiro, o homem segundo o coração de Deus. Sua adoração era tão poderosa que movia os céus, mas um único momento de distração, um olhar descuidado de um terraço, o arrastou para uma queda que deixou cicatrizes em sua linhagem para sempre. E Sansão, a força de uma nação inteira residia em seus músculos, mas uma fraqueza devastadora em seu coração o entregou de bandeja aos inimigos. Vez após vez, através da sedução. E o que dizer de Salomão? Deus lhe concedeu uma sabedoria que nenhum outro homem teve, capaz de guiar um reino inteiro. Mas essa mesma sabedoria não o impediu de ser cego para seus próprios desejos, que o desviaram para a idolatria. Isso não é uma série de coincidências trágicas. É uma estratégia deliberada do inimigo. Quando Deus unge alguém para um propósito grandioso, essa pessoa não se torna apenas abençoada. Ela se torna um alvo prioritário. A Bíblia, em Efésios 6:12, nos entrega o mapa dessa batalha espiritual. Ela diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O inimigo é um estrategista mestre. Ele não desperdiça suas flechas mais envenenadas com soldados que não representam ameaça alguma. A ferocidade do ataque direcionado a você é muitas vezes um reflexo direto do perigo que o seu potencial representa para o reino das trevas. Pense no exemplo de José no Egito. A batalha mais feroz de sua juventude não aconteceu num campo de guerra, com espadas e escudos. Aconteceu num quarto, fugindo da esposa de Potifar. Sua vitória naquela luta privada, sua recusa em pecar contra Deus e contra seu Senhor, foi o que o qualificou para a promoção pública. O que o inimigo planejou para sua completa destruição moral, Deus transformou em seu trampolim para a exaltação e para a salvação de nações inteiras. A pureza, entenda isso, não é apenas uma regra a ser seguida, é uma fonte de poder. 1 Coríntios 6:18. A Bíblia nos dá um aviso profundo. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Por que essa distinção tão específica? Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. É o santuário onde o poder de Deus habita e flui para o mundo. O inimigo ataca o templo para cortar o fluxo de poder na fonte. Agora, vamos ainda mais fundo. O apóstolo Paulo, um homem que recebeu revelações celestiais de tirar o fôlego, admitiu em 2 Coríntios 12 que lhe foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo. Muitos estudiosos acreditam que essa luta era uma aflição persistente, uma tentação constante. Por quê? O próprio Paulo responde: para evitar que eu me exaltasse. A sua luta mais humilhante pode ser a ferramenta que Deus está usando para te manter de joelhos, para te manter dependente. A unção divina não sobrevive na autoconfiança. Ela exige uma dependência radical e diária de Deus. O orgulho sempre precede a queda. E nada destrói líderes mais rápido do que o orgulho de achar que já venceu. Essa batalha persistente te força a buscar a força de Deus todos os dias, em vez de confiar na sua própria. Imagine o trabalho de um ferreiro com ouro. Ele não coloca o metal precioso num fogo brando.
numa chama fraquinha. Ele o submete à fornalha mais quente, ao calor mais intenso. Por quê? Porque ele sabe que o ouro pode suportar o calor. O fogo não vem para consumir, mas para purificar. Como Deus mesmo diz em Isaías 4, 8 e 10. Eu o refinei, mas não como a prata. Eu o provei na fornalha da aflição. A sua luta não é o seu castigo, é a sua purificação, é o seu treinamento. A sua vitória final não será medida pela ausência de batalhas, mas pela sua recusa teimosa em permanecer caído. A Bíblia diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E o seu testemunho mais poderoso não será: eu nunca lutei. Será: eu lutei, eu caí, mas pela graça de Deus, eu me levantei e venci. Sua cicatriz se tornará um mapa para outros que estão perdidos na mesma floresta que você atravessou. A área exata onde você enfrentou sua maior guerra se tornará o território do seu ministério mais eficaz. Portanto, se você está no meio dessa guerra enquanto assiste a este vídeo, eu quero que você ouça isso no fundo da sua alma. Essa batalha não é a sua desqualificação, é a sua ordenação. O ataque que você enfrenta é a confirmação do seu chamado. O inimigo já vislumbrou o gigante que você está destinado a ser, e ele está desesperadamente tentando cortar suas pernas antes que você aprenda a andar. Seu destino não está sendo construído apesar das suas lutas. Ele está sendo forjado através delas. Cada vez que você escolhe a pureza em vez da gratificação instantânea, cada vez que você se levanta depois de uma queda e corre para a graça de Deus, você não está falhando. Você está se fortalecendo. Você está provando que é digno de confiança para carregar o peso da glória que está por vir. Se essa verdade libertou o seu coração hoje, se ela ressoou com a sua história, declare isso agora. Digite nos comentários: meu chamado é maior que a minha luta. Inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nada e junte-se a esta comunidade de guerreiros. Lembre-se sempre: onde você vê fraqueza, Deus vê um guerreiro sendo treinado. Onde você sente vergonha, Deus está escrevendo um testemunho de redenção. E no ponto exato do seu maior ataque, Deus está planejando a sua maior vitória.